Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo também vai tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou falar um pouco sobre a desobediência que há nas religiões, onde eles afirmam que tem perdão para tudo. Tem perdão para tudo. E eles são contra o povo da congregação que tem o regulamento da lei doutrinária, né? Apesar que eles afirmam que o povo da congregação não lê a Bíblia, não lê as Escrituras, mas eu posso provar, gente, que a única religião no mundo que lê as Escrituras é o povo da CCB. Para começar, todo crente da congregação cristã no Brasil é ensinado a ter uma Bíblia. Esse negócio que a congregação proíbe ler a Bíblia é mentira. Porque eu tenho a Bíblia na minha casa. Se eu não ler ela, é problema meu. Não é ensinamento da igreja. Os anciãos que proíbem. Não, gente. Os anciões proíbem a irmandade é escrafunchar as coisas segundo Jesus ordenou. O que o Pai criou com a força do seu poder. Entendeu, gente? As potestades que o Pai criou com a força do seu poder, não vos convém saber, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, toda a Judéia e até os confins da terra. E para ser testemunha de Jesus Cristo, não precisa fazer curso de teologia. Aquele blá, blá, blá que tem na lei, que ninguém compreende a lei de Moisés. É tanta coisa que está escrito no livro da lei. Como disse Pedro, por que é pôr sobre o jugo dos discípulos, daqueles que converte a Deus, um jugo que nem nós, nem nossos pais conseguimos levar, mas foi achado por bem, pelo Espírito Santo, a vida santificada que Jesus repousou sobre eles. Acharam por bem recomendar àqueles que servem a Jesus Cristo que abstenhais da carne sufocada, o animal que morre com o sangue no corpo. O sangue é a vida. Quem come o sangue, come a vida do animal. Por isso foi proibido. E eles mandaram ter preceito também, isso aí. E ao mesmo tempo Paulo escreveu, entrai no açougue, comprai de tudo que se vende no açougue, sem nada perguntar. Se um dos infiéis te chamar para comer com ele, vá. Come o que puser na mesa, sem nada perguntar. Agora, se alguém te disser, isto aqui foi sufocado, ou foi sacrificado aos ídolos, então não comais. Não pela sua consciência, mas pela consciência daquele que os avisou, né? Coisa sacrificada aos ídolos, coisa que é benzida lá nas religiões. Então essas coisas também nós temos preceito, né? Mas da carne sufocada, dos ídolos, do adultério, da prostituição, da fornicação. Agora, o que é idolatria? Idolatria, você se idolatra até mesmo com o pessoal. Pode ver que lá na igreja,
onde Paulo atendia, tinha uma divisão. Eu sou de Paulo, o outro eu sou de Pedro, o outro eu sou de Apolo. Isso já é idolatria. Só se idolatra com os homens. E Jesus, onde é que ficou? Bom, as imagens das igrejas não farás para ter imagem de escultura, nem a semelhança do que há em cima no céu ou embaixo na terra. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem a semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra. Não adorarás a tais coisas. Bom, então já está dito. O sufocado, o ídolo, né? E o adultério. O que é adultério? Adultério é traição. Você é casado e deita com outra mulher. A mulher casada deita com outro homem, que não é o marido dela. É traição. Se é traição, traiçoeiro não entra no céu. É pecado para a morte ou não é? Se não entra no céu, é pecado para a morte, é desobediência mortal. A palavra pecado no nosso português é desobediência. Pecador, desobediente. Pecado, desobediência. Pecou, desobedeceu. E tem a desobediência mortal. O ídolo, ficarão de fora os idólatras, os mentirosos, os fornicários, os adultérios, entendeu? Os sodomitas. Esses que vão ficar de fora, tem perdão de Deus? Se vai ficar de fora, foi perdoado por Deus? Não. Mas segundo as religiões, não existe pecado para a morte. Todo pecado tem perdão. Então eles são contra o povo da congregação porque tem os preceitos religiosos. Bom, gente, está escrito na palavra de Deus. Foi recomendado aos discípulos, está lá em 15 de Atos dos Apóstolos. Foi recomendado aos discípulos, aqueles que convertem a Jesus, a Deus, que abstenhais da prostituição, do adultério, da fornicação, da idolatria. Entendeu? E quando os irmãos na congregação praticam tal ato abandonam a igreja, não é as nações que tiram eles da igreja. A partir que as pessoas abandonam esses atos na CCB, o Espírito de Jesus já sai dele, afasta dele. E quando a pessoa, Deus afastou da pessoa, ele não entra mais na congregação. É que nem lá no Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus naquilo que ele diz, comeu do fruto, o Senhor não aceitou ele mais no jardim. Assim é na congregação, gente. Quando a pessoa comete tal ato, começa a mentir para as pessoas, se o mentiroso não entra no céu, então Jesus não é como mentiroso. Se o adultério não entra no céu, o Espírito de Jesus não permanece com o adultério. O Espírito de Jesus não permanece com o fornicário. Engana lá a mulher dizendo que casa com ela e não casa. Engana lá o homem dizendo que casa com ele, fica grávida dele só para, entendeu, gente? Para amarrar ele no pagamento entendeu? Do filho, o preço do filho, e não casa com ele. Esse tipo de gente está extinto da presença de Deus. E quando os anciãos, que são os juízes da igreja, chamam a atenção das pessoas, não é que eles expulsam as pessoas da igreja. As pessoas entram na congregação porque quer e saem porque quer. Pode ver as pessoas, eu estive na congregação lá há 35 anos, outro fiquei 25, outro fiquei 40 anos, mas nenhum deles foi expulso pelos juízes da igreja. Não. Quem tirou eles da igreja foi a desobediência. Quem afasta nós de Deus, gente, é a desobediência. Mas o que se segue é que nas religiões não tem pecado de morte. Tem ou não tem? Claro que tem. Adultério nas religiões, seja qual for elas, não é pecado para a morte.
Prostituição, o que é? Vender o corpo. Pessoa que vende o corpo, o homem ou a mulher que vende o corpo. É prostituição. Quem é casado e deita com outro cônjuge é adultério. Quem é solteiro e deita com a outra pessoa é fornicário. E quem adora imagens ou se idolatra com o título de um homem, a não ser Jesus Cristo ou a palavra de Deus, é idólatra. Mas nas religiões não existe pecado para a morte. Que eu conheço nas religiões, só há um pecado para a morte. Adultério não é pecado para a morte, fornicação não é pecado para a morte, mentira não é pecado para a morte. Pode mentir, pode dar cheque sem fundo, pode roubar, pode fazer o que quiser. Deus perdoa tudo, perdoa. Até o criminoso se matar um lá, cometer homicídio, Deus perdoa tudo. Pode roubar, pode mentir, pode fazer o que quer nas religiões, qualquer delas. Seja Assembleia, seja Batista, seja Presbiteriana, seja, entendeu? Adventista, seja qualquer delas. Pode fazer tudo o que fizer, tem perdão. Gente, Deus não é tão carrasco assim não. É só o Deus da congregação que não perdoa, mas o Deus deles perdoa todos esses pecados. Só tem um pecado nessas igrejas que Deus não perdoa de jeito nenhum. Sabe qual é ele? Não pagar o dízimo. Quem não paga o dízimo lá é ladrão, e ladrão não entra no céu. Paga, irmão, seu dízimo. Paga logo. Quem não paga é ladrão, e ladrão no céu não vai entrar. É assim ou não é que eles cantam? Não pagou o dízimo é ladrão. E ladrão não entra no céu. Está roubando a Deus e não entra no céu. É o único pecado que é para a morte, em qualquer dessas igrejas. Mas desde que você pagou o dízimo, você pode entrar e tomar a Santa Ceia, participar da ceia do Senhor. Não precisa confessar, não, eu pequei, eu adulterei, eu menti, eu roubei, eu forniquei. Nada disso. Pode tomar, pagou o dízimo, pegou o comprovante que pagou o dízimo, pode entrar, tomar a Santa Ceia e está perdoado. Agora, não pagou o dízimo, é ladrão do céu. É o único pecado para a morte nestas igrejas evangélicas. Fala para mim que não é. É o único pecado para a morte. Não pagou o dízimo, é ladrão do Senhor. Fora disso, Deus perdoa tudo. Por isso, na congregação cristã, não tem dízimo. Nós não cobramos dízimo. Fica a oferta a critério de cada um levar o que Deus pôs no coração para levar e Deus preparou na mão. Porque quando Deus me pede 100, Ele me deu 1000. Quando Deus me pede 50, Ele me deu 500. Quando Deus me pede, às vezes Deus me dá 5.000 e pede só 50. Mas quando Ele prepara a minha mesada, então a gente já diz, Senhor, foi Tu que preparou, coloca no meu coração quanto quer para mim dar na sua obra. E o Senhor coloca X. Nunca que nós perguntamos alguma coisa para Deus e ficamos sem resposta. Ele coloca a quantia. E a quantia que Ele coloca, Ele já preparou para nós. Se Ele me dá 10.000 e me pede 1.000, por que eu não posso dar 1.000? Se Ele me pede 10. E quando Ele me pede 10.000, é porque Ele já me deu 10. Está suprida a minha necessidade com 10.000, às vezes eu preciso de 4.000. O Senhor me dá 10 e pede 1. Eu dou 1 para o Senhor, pago 4.000, e ainda fico com 5.000 de sobra, porque o Senhor não é mão de vaca, não. Quando Ele dá para nós, Ele dá com fartura. Esse negócio que o povo da congregação passa fome, que nem as redes sociais solta no ar aí, que os anciãos comem do bom e do melhor e a irmandade passa fome. Conversa, isso tudo é mentira. Os anciãos da congregação, você vê eles bonitinhos lá, de terno, gravado, mas quando você vai ver, às vezes não tem nenhuma casa para morar. Trabalha o mês para pagar o aluguel da casa e outra coisa, e não pode mudar, que o Senhor fala que não é para... Se você vai morar aqui, vai atender a minha obra do meu jeito e não vai mudar daqui. É assim a obra de Deus.
Não é negócio de fazer um curso, montar uma igreja e vem que Jesus dá tudo, me dá 50, que Jesus te dá 1000, e a pessoa dá os 50, não recebe 1000, quando chega lá, a tua fé não alcançou. Mas quando chega o tempo de pagar o dízimo, tem que pagar. Se não pagou, irmão, agora é o seguinte, você está devendo para a igreja. Está com 3 meses que você não paga o dízimo. Quem não paga o dízimo está roubando o Senhor. É ladrão do Senhor e ladrão não entra no céu. É o único pecado para a morte que tem nas igrejas evangélicas, é o não pagar o dízimo. Esse é pecado mortal. Não entra no céu. O resto pode fazer o que quer. Vai chegar lá cheio de mentira, cheio de falsidade, cheio de traição. Deus perdoa tudo, só não perdoa quem não paga o dízimo. É mentira? Depois é nós da congregação que somos mentirosos. Mas nós lemos a Bíblia, gente. O povo da congregação lê a Bíblia. Está escrito lá, ó. Lá em 16 aos Romanos, diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, as igrejas de Cristo vos sauda. Aquela que não sauda não é de Cristo. Ainda lhe rogo, irmãos, que notem os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Eles não servem a Deus, nem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles servem ao seu ventre. Quer dizer, o negócio deles é dinheiro, é comida. E com palavra eles lisonjam, enganam o coração dos simples. 16 aos Romanos. Vocês leem isso lá? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo santo? Beijo de caridade. E Jesus cobrou isso de Simão. Simão, entrei na tua casa, você não me deu ósculo. Mas essa mulher aqui não cessa de me beijar os pés. Por isso, mulher, os seus muitos pecados são perdoados. Entendeu, gente? Então, é mandamento, não é costume, não. É mandamento. Na congregação não tem costume, não. Você não tem mandamento. É o povo que lê a Bíblia. Está lá em 11 aos Coríntios. Como as mulheres devem se apresentar na igreja. Está lá como se usam os dons. Como é administrado a Santa Ceia. Está tudo escrito lá. E a congregação lê a Bíblia e aplica a doutrina. Quem não lê a Bíblia são esses mentirosos que dizem que lê a Bíblia. Mas tudo que Paulo falou eles não aceitam. Isso aqui Paulo falou, mas é lá para a igreja de Corinto, não é para nós. Mas a congregação lê a Bíblia e Paulo falou lá para a igreja de Coríntios e fala para a igreja, entendeu? A congregação de Coríntios é a congregação no Brasil. Lá naquele tempo a congregação estava em Coríntios, agora a congregação está no Brasil. Paulo falava com a congregação em Coríntios, a congregação em Laodiceia, a congregação nos Efésios, a congregação lá nos Tessalônicos, e hoje fala com a congregação no Brasil, congregação nos Estados Unidos, congregação na Alemanha, congregação no Paraguai, entendeu? E Paulo, a doutrina está hoje em todas as congregações. Estava lá na congregação em Coríntios, na congregação nos Efésios, a congregação nos Tessalônicos, e hoje está na congregação do Brasil. Para dizer bem a verdade, é o único povo que lê a Bíblia, são os CCBanos. Por isso, toda a doutrina que a congregação, que Jesus deixou, que os apóstolos deixou, com exceção do sábado, que veio da lei de Moisés. Quando aquele mancebo perguntou para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Bom, mestre, por que me chama bom? Que não há ninguém bom senão um que é Deus. Guarda os mandamentos? Quais? E o Senhor foi falando, não matarás, não roubarás, não dirás filhos por testemunho. E ficou um que o Senhor não falou. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta mais? Se o Senhor dissesse assim, guarda o sábado do Senhor, tudo, então o homem já estava salvo. Mas foi o contrário. Se quer ser perfeito, vai, vende tudo. Reparta com os pobres e vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Gente, o Senhor surpreende.
Nunca nós esperamos o Senhor de uma maneira, Ele vem da maneira que nós nem imaginamos. Aquele moço jamais esperava uma resposta daquela. E toda a vida na congregação, quando nós vamos conversar com o Senhor, nós esperamos o Senhor de um jeito, Ele vem da maneira que nós não imaginamos. Mas que Ele nos acorde, Ele acorde. Que Ele nos ensina, Ele ensina. E que nós temos a doutrina, nós não temos costume na congregação, nós temos a doutrina cristã. É o povo que lê a Bíblia. É o povo que lê a Bíblia, é o povo da congregação cristã. Porque o que eles lêem na Bíblia, eles guardam. Tanto na lei de Moisés, como na lei de Jesus, que é uma lei só. Jesus só veio cumprir a lei. Eu não vim estragar a lei, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir. Que até Moisés a lei não foi cumprida. Lá era a lei do olho por olho e dente por dente. Mas a lei de Jesus Cristo é a lei da misericórdia. E Deus disse, terás misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E será sem misericórdia para quem eu for sem misericórdia. Se o Senhor não quer, não vê lá o caso de Samuel e Saul, até quando você vai ter dó de Saul, vendo que eu já tenho rejeitado? Quando Deus rejeita uma pessoa na congregação, gente, Ele não tem condições. Você vai trabalhar numa firma que o dono da empresa te rejeita? Não é os anciãos que rejeitam o povo. O ancião não ganha nada. Se o ancião tiver um membro na congregação, para ele não rende nada. Se esse membro for embora, para ele também não falta nada, porque ninguém paga nada para o ancião na congregação. Fica lá até as meia-noite, tratando do assunto do povo, deixa de pegar um bom emprego para atender a obra de Deus, passando necessidade, indo aonde o Senhor manda, queira ou que não queira, para não ganhar nada, né? Enquanto a pessoa muda daqui para outro lugar, porque a empresa lá tem uma empresa contratando para lá, o ancião não pode ir, ele não pode sair da região dele. O cooperador não pode sair da região dele. O diácono não pode sair da região. Esse pessoal são os sofredores. Eles não ganham nada para atender a obra de Deus. E quando ele precisa de Deus, eles não podem também pedir para ninguém. Eles entram no quarto, Senhor, me acode. Senhor, me socorre. E o Senhor manda o socorro. E você o que me diz? O que você me diz disso aí? Tem pecado para a morte na tua igreja? Não, lá Deus perdoa tudo. Só não perdoa quando não paga o dízimo. E se alguma coisa que você escutou aqui tem algum sentido para você, deixa um joinha no meu canal e aguarda o próximo vídeo que vem aí. E que a paz de Deus, para a qual fomos chamados, que permaneça no nosso coração para a vida eterna. Amém.